Uma capa de chuva pode proteger alguém de uma tempestade. Mas e se ela escondesse algo muito maior do que somente isso? Durante um dos Encha Seu Kindle, que eu amo participar, eu acabei tendo acesso a um conto chamado A Morte Entrou no Bar Naquela Noite. Se eu não me engano, é esse o nome. E aí eu achei o conto tão interessante, tão instigante, e eu fui procurar mais, né? Aí eu descobri que o autor tem um livro, né, que fala mais dessa história, e eu fiquei curiosíssima para ler, né, para entender mais sobre aquele universo. Eu coloquei na minha lista e ele ficou lá um tempinho esperando chegar a vez dele. E quando eu li esse livro, eu me surpreendi demais, porque, gente, pensa um livro em que em um capítulo você tá agoniada por causa do protagonista, no outro você tá rindo, no outro você tá com medo, no outro você tá chorando. Ai, meu Deus! Que loucura! Mas que loucura boa! Eu amei, então eu precisava trazer para vocês. E, portanto, hoje eu trago nesse vídeo James e a Capa de Chuva Cadavérica, do Gabriel Bauru, que eu tenho certeza que vocês vão amar quando vocês souberem mais sobre a história. Se você gosta de uma mistura, mas é uma mistura mesmo, de fantasia sombria, horror, universos fantasiosos, criaturas bizarras e, gente, ao mesmo tempo que macabro, um tanto também quanto sarcástico. Olha, apenas vem comigo e saiba um pouquinho mais desse livro. O James, por si só, ele já é um personagem interessante de se acompanhar. Ele é um menino que sofre demais, gente, sério. A mãe dele é uma... Acho que eu não vou falar, porque senão eu vou acabar tendo que pôr um pi aqui para não emitir o palavrão que eu gostaria de emitir, mas é isso, já fica no contexto. Ela é uma grande... É isso, tá? E esse menino, ele passa por várias situações bem desagradáveis nas mãos dessa mãe. Então você já começa sentindo muita empatia pelo James, porque você começa, pô, cara, o menino só se dá mal, ele não tem uma oportunidade de ficar tranquilo, sabe? De ter dinheiro para poder comer, de ter... A vida é difícil para ele, de verdade. Acreditem em mim, é difícil. Não bastasse isso, não bastasse as dificuldades reais da vida dele, ele ainda esbarra em algum momento com uma situação um tanto sobrenatural. Um belo dia, uma lata de refrigerante resolve atravessar a janela dele e atingir a cabeça do garoto. E a partir desse momento, ele começa a ver que uma criatura, uma pessoa estranha está o rodeando. Não parece ser algo normal. E a partir do momento em que essas linhas se cruzam entre o fantástico e o real, as coisas desandam de vez na vida desse menino. Na literatura de horror, né, de terror, é muito comum a gente ter objetos amaldiçoados. Mas aqui não se trata de objetos amaldiçoados, são quase objetos com vida própria. E aí, junto com James, a gente vai descobrindo uma sociedade secreta de magos. Que, sério, em certo momento eu me peguei pensando, como assim? A gente não é uma história de terror, agora a gente tem magos? E aí foi quando eu comecei a perceber que o autor ele não estava tentando se manter dentro de um critério de clichês. Ele estava tentando ir além. Então por isso que eu falei que em vários momentos o livro parecia ser 20 em 1 e funciona.
Porque às vezes é triste quando você começa a ver uma história, né, que tipo, o autor tentou colocar coisa demais e essas coisas não se conectavam, mas aqui eu senti que conectavam, eu senti fluido, eu realmente estava descobrindo um novo mundo junto com o James e me impressionando com ele também, com as coisas que ele ia descobrindo. E assim, ai, menina, só acontece coisa errada com esse moleque no caminho. Ah, meu Deus do céu, e é tarde de parar no orfanato, e vai não sei o que, galera. E todo lugar que ele vai, acontece alguma coisa ruim. E aí dá até pra entender o pensamento dele de achar que, assim, ele que carrega a má sorte pras pessoas em volta. E realmente não dá pra você saber o que vem na próxima página. É sério, eu não tô brincando, você acaba sendo surpreendido o tempo todo, porque como ele não tem uma coisa muito lógica dentro dos clichês do terror, né? Aqui você fica entregue à leitura, porque você não sabe o que pode acontecer mais para esse menino no caminho dele. Cara, tem ainda mais coisa? E sim, sempre tem mais coisa, é impressionante. Mas se tem uma coisa que esse livro ele traz muito é o crescimento do James. Ele começa como um menino extremamente triste e muito dependente dos outros. Um menino que provavelmente que não consegue encontrar a própria força, sabe? Acaba aceitando os desprazeres da vida de uma forma muito passiva, porque não consegue se ver como um herói. E aí, aos pouquinhos, ele vai descobrindo que nem todo mundo nasceu para ser herói, mas isso não significa que você não pode ser, sim, o protagonista da sua história. E é muito legal ver o James crescendo, porque realmente ele vai ficando diferente conforme as coisas vão ocorrendo, conforme as desgraças acontecem na vida dele, e ele acaba não desistindo, e ele vai de novo, e outra vez. Gente, eu não tenho nem palavras para explicar, porque toda e qualquer coisa que eu disser pode se tornar um spoiler para vocês, e eu não queria que isso acontecesse, porque assim, é sério, o Gabriel, ele surpreende mesmo a cada novo movimento. E é um universo tão bem feito, tão muito louco, que eu não conseguia parar de ler. E olha que o livro não é pequeno, tá? O livro é bem grandinho. Mas eu não conseguia parar de ler, porque eu queria saber o que ia acontecer em seguida. Pô, como assim? Do nada surgem criaturas monstruosas. Começa só como o que parece ser uma doença, e de repente você tem criaturas além do sobrenatural aparecendo no meio da cidade. É muito louco. E eu acho que é um livro que ele pode encantar tanto quem gosta do universo mais sombrio, mais macabro, porque tem isso, como do universo da aventura e da fantasia, porque também tem isso. E, gente, eu talvez classificaria ele nem como terror, eu classificaria ele como uma fantasia sombria, mas eu não vou dizer pra você que os momentos em que ele usa o terror, que não são terror, tá? Porque até são. E ao mesmo tempo, em seguida, você tem uma criatura alada maravilhosa voando nos céus da região. Então, acho que você vai precisar ler e tentar classificar sozinho. James e a Capa de Chuva Cadavérica é um livro muito gostoso de ler, que explora conceitos diferentes de literatura, que possui sentimentos amplos. Você não vai só ficar com medo, você não vai só chorar, você não vai só rir, você vai fazer um pouco de tudo, o que leva um pouco a gente até a vida, né? Que a gente não tem um sentimento só o tempo todo, a gente tem essa mescla aí de sentimentos. O James é um personagem muito legal de acompanhar, é um menino que você realmente cria uma simpatia por ele. Os personagens que vão aparecer na vida do James ao longo do processo
são também incríveis, puta merda, são muito bons, são excelentes, excelentes personagens. A maioria deles vale demais prestar atenção. A vilã principal, ela tem os seus motivos, não muito justos, mas ela possui. E ela vem desde o conto, que é bem legal. Isso daí também foi uma coisa que me pegou bastante, porque achei interessante saber mais sobre ela. E, cara, eu não sei mais o que eu posso dizer pra vocês, além de leiam, porque é bom demais, é bom demais, de verdade. Eu acho uma pena que muitos livros de autores nacionais independentes acabem ficando, às vezes, escondidinhos, que ninguém consegue ter acesso e se perde, assim, uma chance muito grande de conhecer essas obras. Às vezes até porque, por causa desse preconceito contra os autores nacionais. E eu achei divertidíssimo ler esse livro, divertidíssimo. Eu terminei assim, passada, embasbacada. Pensando, caramba, eu devia ter lido antes, eu perdi muito tempo de ter lido antes, sabe? Então, como eu não quero que vocês cometam o mesmo erro que eu cometi de demorar um pouco para ler, tá disponível na Amazon, tá disponível no Kindle Unlimited. É um livro grande, não vou negar, ele tem 938 páginas, então eu sei, um livro para se ler durante um bom tempo, mas eu garanto, em nenhum momento eu achei que... Eu não senti que tinha tudo isso, porque eu fui lendo e fui me acostumando com esse universo, e aí no final eu queria mais e não tinha mais. Que pena, mas eu acho que vale demais a pena a leitura. De verdade, gente, olha que livrinho gostoso de ler, que história interessante de acompanhar e que universo rico que o Gabriel criou aqui. Porque ele tinha uma solução para todas as minhas perguntas, para todas as perguntas que eu fazia durante a leitura, ele tinha já a resposta no livro e foi bom demais. Então, como o intuito desse canal é trazer literatura nacional para vocês, para que vocês conheçam mais desses autores que muitas vezes ficam escondidinhos e que ninguém fala sobre eles, eu estou aqui para fazer jus e falar sobre, porque esse é meu papel. E agora é aquele momento que eu peço like, peço para vocês compartilharem com outros fãs de fantasia sombria, ou de terror, ou de fantasia, ou do que vocês acharem melhor. E não se esqueça de se inscrever no canal e para acompanhar as próximas resenhas e clica no sininho para me ajudar, tá bom? Beijo, tchau!